Bom dia, hoje é segunda-feira, 13 de outubro. O nosso evangelho de hoje está em Lucas capítulo 11, versículos 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. O nosso texto hoje aqui nos fala dessa controvérsia em relação ao sinal de Jonas, né? Então, pedem Jesus um sinal, duvidam da sua autoridade espiritual, ou não conseguiam enxergar, perceber a eficácia, a beleza do seu ministério e os sinais do reino que acompanham a sua vida. Então, é óbvio que depois de tantos sinais e milagres, de tantos feitos, Jesus ouvir isso, né, em relação ao sinal, claro que causa uma certa revolta e chateação interior, porque é como se a cegueira espiritual ela atingisse já um nível de certa forma, de deboche, desprezo, aversão, né? Que é aquilo que Jesus, quando ele fala desse pecado contra o Espírito Santo, é você justamente negar a graça, não ser capaz de enxergar e perceber a ação de Deus que ocorre no ministério de Jesus, né? Como que a vida de Deus começa a brotar a partir da sua missão nos lugares que ele vai e percorre, na sua pregação, nos sinais da sua missão, nas curas, né? Tantos sinais, precisa de mais um sinal. Então essa chateação de revolta de Jesus, com esse pedido de um sinal, é de certa forma uma tristeza interior por causa do desprezo, não do seu ministério. Jesus não era um pregador atrás de engajamento, né? Jesus não era um marqueteiro da fé. Jesus se chateia porque essa geração não conseguiu fazer experiência com o amor de Deus, com a sua graça, com o seu reino, com a sua salvação. E quando eles pedem um sinal, o sinal parece que um pedido desse é um desejo de uma manifestação profunda, sentimento, né? No nosso tempo, estímulos, uma sensação, uma coisa quase como se fosse uma espécie de catarse, né? Quase que uma droga alucinógena, como se a experiência religiosa, a experiência de fé, ela precisasse de um transe coletivo, pessoal, né? Hoje também isso é muito comum, né? Muita gente confunde a unção de Deus com experiência quase que de um transe, né? Muito sentimental. Tem que chorar, tem que sentir arrepios, tem que sentir calafrios na alma. A experiência do êxtase, né? Do sentimento, o sentimentalismo espiritual, que isso deixa muita gente cega e impede muita gente de avançar na experiência da fé. A fé é uma adesão da inteligência e da vontade a Deus, né? Da minha razão e do meu coração. É uma adesão. A fé é confiança. Então, êxtase, sentimento, emocionalismo demais, né? Excesso de estímulos, apelo sonoro, tudo isso às vezes confunde a gente. Nem sempre isso é sinal de fé do mistério celebrado, da experiência com a graça, né? Às vezes é uma experiência meramente muito mais provocada, muito mais humana. É como se nós estivéssemos no centro da experiência espiritual e não o mistério divino, né? Então isso também se aproxima desse sinal que alguns queriam. Hoje muita gente também precisa da experiência muito sentimental ali para ter fé, né?
para dizer que tem fé, ou achar que fez uma experiência de Deus. Então isso é um grande problema também no nosso tempo, né? A gente desprezar Jesus, sua palavra, os sacramentos, a igreja, a missão, os grandes testemunhos de fé ao nosso redor, né? Querendo sinal, querendo experiências. Eu não senti nada, né? Como se a fé fosse um mero sentir. Fé não é sentimento. Sentimento ilude. Sentimento é uma coisa perigosa. A fé é uma adesão. A fé é uma experiência com Deus vivo. A fé é uma certeza. A fé é um encontro, é uma decisão, é uma missão, né? E Jesus já nos deu tudo que nós precisamos. Se você gostou, escreva aí nos comentários, deixe sua curtida, seu joinha, compartilhe com quem você gosta, reposte e tenha um dia cheio do amor de Deus.